E aí, jovem mancebo, fimose, professor Alex na área, matemática. Bem-vindo a mais um vídeo do canal E aí, faz sentido, o seu canal de matemática. A aula de hoje será sobre o triângulo de Pascal. Vem comigo. Agora, por que chamamos o triângulo de Pascal? Então, um breve histórico para vocês. Esse nome é conhecido principalmente pela maioria dos países ocidentais, em detrimento de uma homenagem ao matemático francês que viveu aí no século 17 d.C., chamado Blaise Pascal. Porém, há relatos históricos muito anteriores a Blaise Pascal. Como, por exemplo, nós temos aí na tela a imagem do Triângulo de Yang-Hui, datado do início do século XIV. E há diversos outros relatos em que historiadores apontam que a sociedade já conhecia a fórmula dos números binomiais e também o triângulo deste tipo, muito provavelmente desde o século VI a.C. Agora chega de história, vamos partir para alguns cálculos aí. Vamos ver como é que a gente pode criar o triângulo de Pascal. Então, turma, o que eu fiz aqui primeiro? Peguei uma parte dos números binomiais, dispus nesse formato de triângulo retângulo, ok? Ordenei eles do seguinte formato. O número da ordem de cada número binomial indica a posição dele na linha. E o número da classe do número binomial indica a posição dele na coluna. Ok? Lembre-se, eu parei aqui na linha 4, porém eu poderia ir infinitamente. Agora, como a gente pode seguir com isso daí para criar o triângulo de Pascal? Vamos fazer uso das propriedades dos números binomiais, que vocês já aprenderam aqui no canal. Com essas propriedades fica muito mais prático, muito mais rápido a gente criar o triângulo de Pascal. E como é que ficaria então? Observe o seguinte, nesta coluna 0, todos os números binomiais estão com a classe igual a 0. E nós sabemos que pelas propriedades dos números binomiais, classe 0, então o resultado vai ser 1. Perfeito? Então já preencher do lado. Seguindo, nós temos na primeira coluna, observando que a classe dos números binomiais da primeira coluna é igual a 1. Números binomiais com classe 1, o resultado é o quê? É o valor da ordem de cada número binomial. Então aqui no caso é 1, 2, 3 e assim por diante. Então já preenchi do lado com os valores calculados. Aproveitando ainda as propriedades dos números binomiais, eu percebo o seguinte, que eu tenho aqui, os últimos números binomiais estão sempre na seguinte situação. A ordem é sempre igual à classe do número binomial. Sabemos que o resultado de cada um deles, então, será igual a 1. Ainda aproveitando as propriedades dos números binomiais, teremos situações em que a ordem do número binomial é o sucessor da classe. Ou seja, a classe do número binomial é exatamente um número menor. Neste caso, o valor do número binomial é o próprio valor que está na ordem dele. Perfeito? O que ficou faltando aí? Este número binomial aqui, de ordem 4, classe 2. Como é que a gente pode calcular ele? Basta aplicar a fórmula da combinação, simples, né? Então é o 4 fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica a diferença entre 4 e 2. 4 menos 2 é 2 fatorial. Isso será igual ao quê? Vamos abrir o 4 fatorial sobre 2 fatorial é 2. Então 2 que multiplica 2 dá 4. Vamos simplificar este 4. Com este 4 sobrou o quê? 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Portanto, o número que estava faltando no nosso triângulo de Pascal, que é só uma parte do triângulo de Pascal, é o 6. Primeiras observações. Sempre começamos com o número 1, é ou não é? E sempre termina também no número 1.
Uma outra observação é o seguinte: se você pegar este valor e somar com este, o resultado estará logo abaixo do segundo. 1 mais 1 é 2. Isso você vai encontrar em todo o triângulo de Pascal. Exato. Ó. 1 mais 2 é 3. 3 mais 3 é 6. Chamamos isso de relação de Stiefel, que foi um matemático que analisou o triângulo de Pascal e percebeu essa relação. Então, por meio desta relação de Stiefel, a gente pode montar todo o triângulo de Pascal apenas com essas somas, em que a gente pega dois números consecutivos de uma linha e o resultado está logo abaixo do segundo número. Para seguirmos analisando o triângulo de Pascal e outras relações que existem nele, optei por fazer aqui a criação dele, pelo menos de parte dele, por meio de uma tabela do Excel. Aqui na coluna A do Excel, a partir da célula A2, eu vou identificar as linhas do nosso triângulo de Pascal, começando com 0, ok? E vou até a linha 10. Depois eu faço a mesma coisa para as colunas. Então aqui na célula B1, começaremos com a coluna 0, ok? Até a coluna 10 também. Linhas e colunas identificadas. Vamos para o primeiro número do nosso triângulo. Sabemos que é o número 1, perfeito? Então digitei na célula B2 o número 1. Sabemos também que na coluna de número 0, todos os valores dos números binomiais é igual a 1. Então eu copiei esse 1 para todas as demais células. Perfeito. Coluna 0 preenchida até a linha 10. Vamos partir para a coluna 1, linha 1. E vamos aproveitar o que a gente acabou de observar anteriormente, aplicando aqui a relação de Stiefel, que é o quê? Eu vou somar os números de cima. Então, eu coloquei ali 1 igual, soma desta célula aqui, B2, com a célula C2. Perfeito, ele me trouxe o número 1. Vou copiar aqui e selecionar para os demais, até o limite da linha 10, coluna 10. Observe o seguinte, não está legal, né? Por quê? Está trazendo vários zeros aqui. Isso para mim não é interessante. Como é que a gente pode corrigir isso daí? Volto aqui na célula em que eu iniciei e vou colocar uma condição. Então, a condição C, em que o meu teste lógico vai ser o quê? Quando a soma dos dois números consecutivos que eu selecionei for igual a 0, eu quero que ele traga para mim uma célula em branco. Eu represento por duplas hastes aí. Não sendo igual a 0, eu quero que ele siga com a soma. É isso aí. Então vai ser a soma de B2 até C2. Completo com os parênteses necessários e dou um Enter. Vou copiar esta fórmula até o limite da coluna 10, linha 10, dei um Enter e temos aí o triângulo de Pascal formado até a linha 10. Bonitinho, né? E não é muito difícil trabalhar com Excel, hein? Agora vamos fazer algumas observações aqui. Olha só, nós temos aqui todos os números naturais não nulos, exatamente na sequência. Óbvio que a gente parou na linha 10, mas se você seguir com isso daí, você vai observar que aparecem todos os números naturais. Outra observação aqui, quando você somar uma coluna, desde que você pegue o início dela, ou seja, o número 1, e para num determinado ponto. Então aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Soma todos esses valores. 5 mais 4, 9. 9 com 3, 12. 12 com 2, 14. 14 mais 1, 15. E olha o resultado aqui. A soma da coluna está exatamente na linha de baixo, na coluna da direita. E isso vai acontecer sempre, desde que você pegue um número inicial. Por exemplo, 1 mais 3 mais 6. Dá quanto? Dá 10. Outra situação aqui, somando esses números aqui até o 126, o resultado será 252. Faça o teste aí. Outra observação que a gente pode fazer é que quando a gente pega desde a coluna 0
e soma os valores em diagonal, observe o seguinte, 1 mais 3 mais 6 dá quanto? Dá 10. Olha aqui ó, de novo, ó, 1 mais 6 mais 21 dá 28. Exatamente o número que fica abaixo da última linha e da última coluna que você pegou, né? Para somar na diagonal. Muito legal isso, né? Agora vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui ó, na coluna M, a partir da célula M2, o somatório de todos os valores da linha. E vamos observar o seguinte. Vou copiar isso daí até a linha 10. Observe os resultados. Da linha 0, temos o número 1. Depois 2, 4, 8, 16, 32. Opa, peraí. Isso aí está me lembrando de alguma coisa, né? Exatamente, aqui nós temos uma outra relação de Stiefel, em que a soma dos elementos das linhas do triângulo de Pascal será sempre igual ao resultado da potência de base 2, em que o expoente é exatamente o número da linha. Observe o seguinte, 2 elevado a 0 dá 1, 2 elevado a 1 dá 2, 2 elevado a 2 dá 4, 2 ao cubo dá 8 e assim por diante. Conseguimos encontrar aqui os números de Fibonacci, a sequência de Fibonacci. Olha o seguinte aqui, ó. Aqui nós temos o 1. Aqui nós temos o 1 de novo. Depois nós temos ó, 1 mais 1 dá 2. Exato. Depois ó, 1 mais 2, 3. Depois ó, observe que eu estou somando numa diagonal diferente da outra que a gente aplicou um pouquinho antes, certo? 1 mais 3 mais 1, 5, 1, 4 e 3 dá 8. 1, 5, 6 e 1, a soma é 13. Se você continuar desse jeito aqui, você vai estar sempre obtendo os números da sequência do número de Fibonacci. Muito legal, né? Uma outra observação que a gente obtém também do triângulo de Pascal é o seguinte. Observa que aqui, na coluna M, eu concatenei, eu juntei todos os números formados por cada linha. Então aqui nós temos o número 1, ali ficou só o número 1. Aqui nós temos o número 1 com 1, então ali ficou 11 e assim por diante. E observa o seguinte, nós temos aqui as potências de base 11. Exatamente. Muito interessante, né? E a força do triângulo de Pascal não para por aí. O triângulo de Pascal tem várias relações, tem várias observações que vocês conseguem obter a partir dele. Porém, uma de suas maiores forças eu só vou apresentar aqui na próxima videoaula. Aí nós temos um GIF animado demonstrando o triângulo de Pascal pela relação de Stiefel, né, que é a soma dos elementos que logo acima de cada elemento vai ser o elemento que está logo abaixo. É isso aí, jovem mancebo, muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Lembre-se, inscreva-se no canal, se curtiu, fez sentido, então dá um like. Indique para seus conhecidos, seus colegas que estão estudando matemática ou têm curiosidade a respeito. Ao se inscrever no canal, acione o sininho para não perder os novos vídeos. O professor Alex fica por aqui, aquele abraço, fica com Deus. Fui!